Dando sequência, teremos então o quarto painel, intitulado Perspectivas do Trabalho Rural no Século XXI. Para compor a nossa mesa, convidamos o Dr. Roberto Funes Abrão, Dr. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca e, para presidir os trabalhos, Sua Excelência, a vice-presidente judicial do TRT da 15ª Região, desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemiani. Bom dia a todos. É um grande prazer participar deste congresso, que tradicionalmente traz ideias inovadoras para debate. Todos nós sabemos que o direito do trabalho começou tendo como principal bandeira restringir os tempos de trabalho, garantindo ao trabalhador que dependia de seu trabalho para sobreviver, um tempo livre para suas atividades pessoais, seus relacionamentos sociais e familiares. Essa é a razão de ser, de se limitar a jornada de trabalho, de se garantir intervalo para a refeição e de se garantir tempos de repouso e períodos de férias. Entretanto, a realidade está mudando de uma forma muito rápida. O desenvolvimento tecnológico virou de cabeça para baixo todo o arcabouço normativo, doutrinário e jurisprudencial, construído tendo como foco essa realidade, pautada pelo sistema fordista e taylorista de organização produtiva. Como diz o sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos tempos líquidos, rápidos, incessantes, em que o corpo humano está sendo obrigado a se submeter a um ritmo que não é dele, a um ritmo da máquina, seja ela de que natureza for. É inegável que o direito do trabalho está assistindo o fim de um ciclo e o nascimento de um novo ciclo. Nós estamos vivendo o rito de passagem. O grande desafio é: o direito do trabalho vai sobreviver ou vai sucumbir nesta fase de rito de passagem? Este é o grande desafio que nós temos que enfrentar. Porque dois princípios fundantes do direito do trabalho, a primazia da realidade e a proteção, estão sendo colocados em xeque. Estão sendo colocados em xeque de uma forma abrupta, violenta, em que a estrutura do edifício jurídico está ameaçando ruir. Antes, nós tínhamos desafios conjunturais que eram resolvidos com um alinhamento de prumo, não é? Uma questãozinha aqui, outra questãozinha ali. Era só chamar para o alinhamento, para o equilíbrio, que nós voltávamos ao leito do rio. Hoje, o rio está totalmente assoreado. Nós estamos vivendo uma quebra de estrutura do organismo jurídico laboral construído até então. Quando o edifício ameaça ruir, o importante é preservar o alicerce. E como vamos preservar esse alicerce? Questão relevante, notadamente em relação ao trabalho rural, ante as suas peculiaridades. Todos nós sabemos também que o trabalho rural foi alijado da CLT na década de 40 do século passado. Interesses econômicos subjacentes impediam a regulamentação do trabalho rural. Paulatinamente, começou a ser disciplinado de forma episódica através de leis esparsas, e só com a Constituição Federal de 1988 é que o trabalho rural foi alçado ao mesmo patamar de importância do trabalho urbano.
E é por isso que esse impacto tecnológico que abala este edifício jurídico se reveste de especial importância quando se trata do trabalho rural. E é isso que nós vamos abordar aqui hoje, começando com o professor Roberto Nunes Funes Abraão. O professor Roberto Funes Abraão possui graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas, na área de máquinas agrícolas, doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, na área de projeto mecânico, e livre docência na área de ergonomia. Foi professor visitante da Universidade da Califórnia, campo de Davis, a convite do Departamento of Biological and Agricultural Engineering, de agosto de 2013 a fevereiro de 2014. Atualmente é professor associado da Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de projeto estrutural, método dos elementos finitos, ergonomia, atuando principalmente nos seguintes temas: fatores humanos no projeto de engenharia e análise ergonômica do trabalho, com ênfase na análise do trabalho agrícola. Áreas recentes de interesse incluem o trabalho na agricultura orgânica, na perspectiva da ergonomia e na avaliação e projeto de equipamentos de proteção individual. Com a palavra, o professor Roberto Funes Abraão. Bom dia. É uma grande satisfação participar desse evento e contribuir para as questões que envolvem o trabalho na agricultura, na ótica da ergonomia e da segurança do trabalho. Essa que vai ser a minha abordagem. E quero agradecer muito a organização pelo convite, em particular a doutora Maria Inês e Tereza pela gentileza e pela acolhida. Muito obrigado. O trabalho agrícola, muitas vezes, ele é mal compreendido. Por exemplo, há uma noção persistente de que o trabalho agrícola se resume à dimensão física, desprezando a dimensão cognitiva e psicoafetiva do trabalho rural, que é muito rica. Quando você aborda o trabalho rural pela lente da ergonomia da atividade, que é um método onde você faz observações do trabalho real, você percebe essa riqueza do trabalho agrícola, que ele é um trabalho que envolve uma complexidade que, a priori, ela não aparece. O que eu preparei para trazer para vocês hoje? Eu procurei fazer, primeiro, uma caracterização do trabalho rural, que ele tem as suas especificidades frente aos outros setores da economia. E depois eu preparei um rápido passeio por 3 temas que eu considero centrais hoje na questão do trabalho rural, na ótica da ergonomia e da segurança do trabalho. Primeiro, vamos conversar um pouco sobre agricultura orgânica, que está muito na ordem do dia, é uma atividade que favorece o trabalhador, em vários sentidos que eu espero mostrar para vocês. Depois a gente vai falar rapidamente sobre um fenômeno mundial que se chama, que hoje as grandes entidades como o Banco Mundial, o FAO, o OIT, chamam de feminização da agricultura, ou seja, a importância cada vez maior do trabalho feminino na agricultura, que antes sempre foi visto como algo complementar ao trabalho masculino. Hoje essa realidade mudou completamente. E uma abordagem um pouco mais técnica que eu vou fazer sobre uma questão muito difícil, que é equipamento de proteção individual, no contexto da agricultura em particular, que os desafios são maiores. Depois eu quero finalizar rapidamente comentando uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, no começo do século, em 2003, que foi muito exitosa no combate à baixa condição de trabalho, em particular na indústria sucroalcooleira. Então, eu quero começar a minha apresentação. Antes, vou pedir a permissão de vocês, um pouquinho de teoria,
porque esse esquema conceitual que vocês estão vendo, ele facilita muito a compreensão das dificuldades que os trabalhadores, não só trabalhadores rurais, mas todos têm. Essa é o que nós chamamos de visão sistêmica do trabalho. Quer dizer, o trabalho ele se desenrola no que nós chamamos de sistemas sociotécnicos, que envolvem pessoas e tecnologia, e o indivíduo ele está no centro desse sistema, sendo solicitado e solicitando os demais subsistemas. Quais são os mais importantes? São as tarefas, o que a gente chama de trabalho prescrito, que é diferente do trabalho real, que é uma distinção fundamental para a ergonomia. A organização do trabalho, ou seja, como o trabalho é controlado, os horários, as cadências, etc. O outro subsistema, o próprio subsistema tecnológico, ou seja, os meios que os trabalhadores têm à sua disposição para executarem o seu trabalho. E, finalmente, o ambiente, quer dizer, é o palco onde esse drama do trabalho se desenrola. Então, com isso em mente, pessoal, eu vou convidar vocês para interpretar essa figura que eu acho muito esclarecedora. Então, os 4 subsistemas que eu mencionei, tarefa, organização, tecnologia e ambiente, eles solicitam das pessoas. E esse sistema ele vive em um equilíbrio dinâmico. Enquanto essa solicitação for compatível com o que a pessoa tem para oferecer de uma forma não mórbida, o sistema flui. Então, acho que todos nós temos, eventualmente, um desequilíbrio. No meu caso, por exemplo, quando é época de corrigir prova e projeto. Então, eu vou ter que trabalhar à noite, me desgasto, só que logo após o meu sistema de trabalho volta a fluir. O problema é quando um ou todos os elementos do subsistema pedem para mim mais do que é razoável dar naquelas 3 dimensões do trabalho humano, a dimensão física, cognitiva e afetiva, até o envolvimento emocional com o trabalho. Quando isso acontece, o desequilíbrio se torna crônico e as consequências a gente já conhece muito bem, as doenças ocupacionais, as angústias, né, as neuroses. Né. Na área do trabalho agrícola, tem um exemplo gritante de uma operação que é virtualmente impossível de ser equilibrada, que, ainda bem que no nosso estado ela está praticamente extinta, que é o corte manual da cana-de-açúcar. Vamos imaginar esses subsistemas que eu mencionei. A tarefa é brutal. A tecnologia é incipiente, é um facão, facão canavieiro. O ambiente é o mais agressivo possível. E a organização é praticamente feudal. Então, não há como equilibrar um sistema de trabalho dessa natureza. Ele tem que ser substituído mesmo. No Nordeste, ele ainda é muito predominante. Aqui no nosso estado, é menos de 2% hoje da cana é colhida manualmente. Muito bem, então vamos voltando aqui para a apresentação de slides. Isso. Bom, primeiro uma fala um pouco mais geral sobre as características do trabalho na agricultura. Né? Então, ainda é o maior empregador do mundo, né? Envolvendo quase 1 bilhão de pessoas, 1 em cada 3 trabalhadores no mundo estão no trabalho agrícola. Como vocês estão percebendo, a parcela entre as nações é muito desigual, né? Enquanto que, por exemplo, na Índia, mais da metade da população está envolvida no trabalho rural, nos Estados Unidos, menos de 2%. Aqui, nós temos 10,3% de empregos no campo, envolvendo algo como 18 milhões de pessoas. Então, é ainda muito significativo, ainda mais num país que se sustenta muito em função do agronegócio. Muito bem. Aquela tese que eu expus para vocês, eu quero fundamentar um pouco da natureza complexa do trabalho. Então, autores muito importantes da área de ergonomia, por exemplo, Alain Wisner, ele, bem cedo, ele fez essa afirmação. Por que o trabalho agrícola é complexo? Bom, primeiro que ele participa dos 3 setores de ocupação: primário, secundário e terciário. Quer dizer, trabalho propriamente dito na terra, primário, fabricação de ferramentas, reparo, secundário, e gestão da produção, terciário. Então,
As tarefas e as operações são todas interdependentes, você tem que ter uma coordenação temporal e tem uma característica única, quer dizer, a produção acontece mesmo sem o aporte do trabalho humano. Isso dá também uma fonte de complexidade para o trabalho agrícola. Outros autores, os autores franceses também muito significativos hoje na agronomia, Cerf e Sagory, eles dizem que o trabalho agrícola é um ofício de múltiplas competências. A pessoa tem que ser realmente multicompetente para tocar. Obviamente que existe também o trabalho agrícola nos padrões tayloristas, fordistas, nas grandes corporações, né, nos grandes sistemas agroindustriais, também esse tipo de trabalho acontece. Então, o agricultor ele tem que fazer uma arbitragem de muitas lógicas. Você tem a lógica patrimonial, a lógica produtiva, a lógica ecológica, tecnológica. Então, ele está sempre arbitrando, tomando decisões. Né? Então, essa dimensão cognitiva é muito significativa, pelo menos em certo tipo de agricultura. Né? Então, voltemos. As relações de trabalho e os modelos de organização de trabalho na agricultura também são extremamente variados. Né? Nós temos trabalhador de tempo integral, parcial, os trabalhador casual, né? o por temporada, o sazonal, o imigrante, o assalariado, o parceiro, o maeiro, arrendatário, ou seja, há uma gama muito grande de relações de trabalho e modelos de organização de trabalho também. Por exemplo, nós temos desde da pequena agricultura familiar autossustentável, autoconsumo, e até as grandes corporações agroindustriais que praticam uma divisão taylorista do trabalho, por exemplo. Para ilustrar essa tese da complexidade, vamos imaginar três tarefas, três operações agrícolas. Primeiro, o operador de uma colhedora, das modernas colhedoras de cana, por exemplo. Então, esse trabalhador ele usa de forma muito significativa o que a gente chama de funções executivas do cérebro. Então, atenção, o controle da situação, percepção, troca de informação, tomada de decisão, isso é contínuo. Cooperação, porque ele tem que trabalhar com o tratorista, por exemplo. Então, a dimensão cognitiva é preponderante e importante. Vamos agora pensar na pessoa que está plantando manualmente, por exemplo, abacaxi, que é um caso que eu trouxe para comentar um pouco mais em detalhe. Essa pessoa ela precisa de um outro tipo de inteligência, ela precisa de uma inteligência sinestésica, corporal, porque ele usa todo o corpo para executar a tarefa. E fora que ele está sendo, geralmente ele é pago por produção. Então, quanto mais rápido ele trabalhar, mais ele vai ganhar aquela coisa minimamente razoável. Né? Então, ele usa os pés, por exemplo, como ferramentas de precisão. É muito interessante a gente observar essa tarefa, por exemplo, para ver a destreza desses trabalhadores. Né? E o terceiro exemplo, pessoal, são o trabalho que se desenrola nessas modernas, a gente chama de packing houses, são casas de embalagem, onde o produto chega do campo, a matéria-prima, e sai dali já um alimento comercializado. Então, esse modelo se assemelha mais ao modelo tradicional taylorista fordista, com fluxo, com jusante, vazante, esse tipo de organização do trabalho. Né? Então, esse painel, por favor. Eu trouxe até um filme para vocês. Olha, percebam a destreza e como ele usa os pés para executar. Um trabalhador desse, por exemplo, nessa tarefa, planta alguma coisa como 1.200 mudas por jornada. Certo? Então, vamos voltar para a apresentação, por favor. Isso. Ainda na esfera da complexidade, quer dizer, a sociedade também demanda do agricultor uma série de coisas. Por exemplo, alimento seguro, segurança alimentar, que são dois conceitos diferentes, quer dizer, você ter acesso a alimento em quantidade suficiente e alimento sadio. A sociedade pede isso da agricultura.
também gosta de fazer seu lazer no meio agrícola. Então, são muitos papéis que a agricultura tem hoje no mundo moderno, né? E, como a Tereza falou, a tecnologia não para, e novas formas de exploração agrícola vão surgindo. Hoje, por exemplo, a grande novidade é o que a gente chama de agrofloresta. São lavoura, pecuária e floresta sendo tocadas juntas. Então, surgem novas questões ligadas à gestão, à segurança do trabalho, que têm que ser respondidas também. É muito dinâmico. Isso não é privilégio da agricultura, claro que todo mundo do trabalho é dinâmico, né? Então, vamos voltar aqui. Bom, agora uma palavra sobre as peculiaridades dos fatores de risco no ambiente agrícola. Ela tem uma peculiaridade importante, que é o efeito sinérgico que um fator de risco tem sobre o outro. É como se fosse um efeito cascata. Um exemplo, por exemplo, o estresse térmico, a temperatura elevada, pode potencializar o risco de acidente, de lesão com uma ferramenta. Uma coisa empodera a outra, no mau sentido, o que torna um desafio maior você proteger o trabalhador rural. Para a pessoa, por exemplo, o projetista de EPIs, que vai ser um assunto que eu vou também abordar daqui a pouquinho. Existe também, entre os estudiosos, o que se chama de paradoxo da segurança do trabalho no meio rural. Faz parte da cultura do trabalhador agrícola uma postura do tipo, olha, o trabalho tem que ser feito a qualquer custo. Tem que ser feito. Custe o que custar. Muitas vezes, às custas da saúde da pessoa, sem dúvida. Então, isso é explicado como uma espécie de naturalização do risco, e porque essas pessoas, geralmente, elas convivem com esses fatores de risco desde a infância. Então, já tem uma visão mais naturalizada. Isso é uma característica do trabalho rural, que eu tenho a impressão que é mais presente no trabalho rural, talvez na construção civil também, que é, junto com mineração, os 3 setores da economia onde o trabalho é mais perigoso. Talvez esses trabalhadores partilhem dessa naturalização do perigo. Muitas vezes também porque eles não acreditam na eficácia do EPI. E muitas vezes eles estão certos, porque os EPIs estão muito longe ainda de cumprirem um papel efetivo na proteção, em particular, do trabalho rural. Eu pretendo mostrar isso para vocês. Bom, isso me traz para esse meu primeiro tema, mais específico, que eu trouxe para conversar com vocês, que são as características da agricultura orgânica. De que forma? Primeiro, a gente pode fazer essa pergunta, né? Do ponto de vista da ergonomia e da segurança do trabalho, o que distingue esses dois modos de produzir? A rigor, assim, as nossas pesquisas e de outros colegas também mostram que as operações, as tarefas são praticamente as mesmas. O que muda é a intensidade de execução dessas tarefas, por exemplo, a capina, porque como o agricultor orgânico ele tem restrições com tecnologias químicas e mecânicas, ela é mais intensiva em trabalho, sem dúvida. Agora, existe uma diferença muito importante naquelas outras 2 dimensões do trabalho humano que eu comentei, a dimensão cognitiva e afetiva, sua interação afetiva com o trabalho. Muitos dos agricultores orgânicos que nós entrevistamos, os meus alunos, eles vieram da agricultura convencional justamente já doentes, já intoxicados. Então, eles procuraram a agricultura orgânica para ter um ambiente mais sadio. Isso tem um feedback interessante naquele modelo do equilíbrio que eu mostrei para vocês, quer dizer, essa satisfação de produzir alimento saudável para as pessoas, isso favorece aquele equilíbrio dinâmico quando você está no meio, naquele sistema. Então, esse é um ponto a favor
Assim, para nós ergonomistas, a gente pode até... Há um debate ainda que não está resolvido, não foi resolvido, se o alimento orgânico ele é mais nutritivo, se ele tem mais vitaminas do que o alimento convencional. Essa questão realmente não foi resolvida ainda. Mas uma coisa é certa, para o trabalhador rural, ele é muito, muito mais seguro. Isso é muito claro. Por favor. Uma outra característica que impacta nas condições de trabalho na agricultura orgânica é que o agricultor orgânico ele tem que ser mais inovador. Esse conceito de inovação tecnológica, e nessa nossa pesquisa nós adotamos aquele conceito do Manual de Oslo, da OCDE, que entende inovação como produto, inovação mecânica, processo, organização do trabalho e marketing também, né, comercialização. São as 4 esferas da inovação que a OCDE conceitua. E nas nossas pesquisas, a gente observou muita inovação, por exemplo, com relação a práticas agronômicas, modos de organização do trabalho e mesmo marketing. Observamos pouca inovação mecânica. A gente vimos, por exemplo, essa ferramenta do meio, que a foto não está muito favorável, foi desenvolvida por um desses agricultores, é muito bem bolada, para fazer uma capina em canteiros de hortícolas, mas essas bricolagens, vamos dizer assim, esses faça você mesmo, são logo abandonados, porque eles não têm aquela eficiência que um bom projeto de engenharia traria. Então, mas esse esforço não é perdido, porque o que nós podemos fazer, por exemplo, enquanto engenheiros e projetistas, por favor, por exemplo, uma iniciativa dos nossos alunos lá de pós-graduação. Essas ferramentas que foram bricoladas por agricultores, os nossos alunos escaneiam, copiam a geometria, transformam num objeto virtual, colocam em softwares de projeto de engenharia e redesenham, otimizam. Essa é uma forma de devolver esse conhecimento que foi tácito, né, que foi gerado, e de devolver para a sociedade. Essa é uma das iniciativas possíveis. Bom, como a agricultura familiar, a agricultura orgânica geralmente ocorre no seio da agricultura familiar, é mais comum, principalmente a horticultura, isso me traz ao próximo tema, que é a questão de gênero na agricultura, o trabalho feminino em particular. Então, se historicamente o trabalho feminino sempre foi visto como complementar ao do marido e ligado mais aos cuidados dos idosos, das crianças, prover segurança alimentar, alimento seguro, hoje a realidade é completamente diferente. Isso, o Banco Mundial, FAO, mostra essa situação. E uma das formas de você, essa palavra até é chata, mas empoderar, ela ficou muito batida, né? Mas empoderar o trabalho feminino é pelo acesso da terra. Porque o acesso da terra garante crédito, garante treinamento, acesso à tecnologia. E nessa figura, por exemplo, vocês podem ver que nós estamos ainda muito longe dessa igualdade. Aqui no Brasil, por exemplo, só em torno de 12% das propriedades agrícolas são posse de mulheres agricultoras, de agricultoras. Então, nós temos um caminho longo ainda para esse tipo de igualdade. Também as mudanças climáticas, pessoal, elas vão assim, abalar, em particular, o trabalho rural e, em particular, o trabalho feminino. Por quê? Porque a agricultura ela é mais vulnerável porque ela tem muitos papéis, ela assume muito mais papéis do que o homem agricultor. Então, isso a torna mais vulnerável a questões, por exemplo, de desastres ambientais, secas, etc. Então, por favor, uma outra forma que nós, por exemplo, os projetistas e engenheiros podem contribuir para a melhoria das condições do trabalho da mulher agricultora, por exemplo, é projetar
implementos, ferramentas que sejam adequados ao uso feminino. Isso não é feito. Existe a escola indiana de ergonomia faz um pouco isso, mas é muito raro. Então, se atentar a questões, particularidades anatômicas, antropométricas, questões de capacidade aeróbica, força muscular, todas essas questões têm que ser levadas em conta para um projeto voltado à agricultura. Bom, essa questão, então, agora me traz para esse meu último ponto, o tempo está tranquilo, que é essa questão fundamental, que é o uso de equipamentos de proteção individual. É um drama para o trabalho rural. A indústria de EPI vê a agricultura só como um nicho de mercado e não conhece o trabalho real da agricultura. Uma coisa é você ler sobre o trabalho ou ver como o trabalho está prescrito. Outra coisa é você entender como o trabalho se desenrola. Isso existe uma diferença que é fundamental na ergonomia, entre tarefa e atividade de trabalho. Então, para você projetar de forma adequada, você tem que conhecer o trabalho real, você não pode ficar só no que nós chamamos de prescrições do trabalho. E isso tem que ser feito por um bom projeto de equipamentos de proteção individual. Eu vou mostrar para vocês agora por exemplo, vocês estão vendo aquela luva usada por cortadores de cana, além de uma série de inadequações, de ser obstrutiva, prejudicar o trabalho, assim, a eficiência do trabalho, ela tem pouca aderência. Vocês percebem que os agricultores usam uma estratégia de emborrachar o cabo do facão, geralmente usando câmara de pneu de bicicleta, para melhorar a adesão e conseguir cumprir aquela jornada difícil deles e cortar suas 8, 10 toneladas por dia, né? E interessante, não diria interessante, mas esses EPIs, eles têm o certificado de aprovação do Ministério, eles têm o CA. Então, é um exemplo de desconhecimento do trabalho real. Eu queria dar um exemplo agora, pessoal, de uma demanda real que nós estivemos envolvidos, uma demanda de um sindicato de trabalhadores da região do abacaxi, de Minas e São Paulo. Eles fizeram... Essa demanda chegou à Fundacentro. Na época, nós éramos parceiros, a minha faculdade e a Fundacentro, desenvolvemos alguns trabalhos conjuntos, né, orientamos alguns técnicos, alguns pesquisadores de lá, e eles repassaram essa demanda para a gente. A questão era a baixa eficácia dos EPIs usados no processo produtivo do abacaxi. Eles relataram como fatores de risco, por exemplo, por favor, pode isso, perfurações pelas folhas pontiagudas do abacaxi, intoxicação por agrotóxico, claro, né? Ler-dorte, quedas, tem muito buraco de tatu, por exemplo, eles se machucam, e inalação de poeiras e tal, e o que chamou muita atenção, que é o ataque de cobras, serpentes, aranhas e escorpiões, animais peçonhentos em geral. Eles aconteciam, não era exatamente uma epidemia, mas o trabalho se tornava muito tenso. Então, esse perigo representado pelas serpentes, por exemplo, tornava o trabalho muito penoso, não no sentido físico, no sentido afetivo. Trabalhar com medo é terrível, né? Então, nós abraçamos essa questão e fomos fazer uma pesquisa sobre proteção de trabalhadores contra ataque de serpente. Assim, para minha surpresa, não há praticamente nada no mundo acadêmico que trata disso. Eu correspondi, inclusive, com colegas americanos, naquelas universidades lá no meio oeste, que com certeza esse problema deve acontecer, mas eu não encontrei nenhuma norma de proteção que te permita você projetar um EPI que cumpra esse papel. E um EPI razoável, porque não adianta você vestir o trabalhador com
um couro de 2 polegadas que ele não vai trabalhar. Então, o EPI tem que sempre ter um balanço, né? Porque, como ele é uma barreira, ela tem que ser muito bem feita. Qualquer superproteção provoca recusa de uso. As pessoas não usam, simplesmente. Então, EPI tem que ser um balanço fino entre proteção e facilitação do trabalho, né? Bom, muito bem. Então, não achamos nada e fizemos um estudo exploratório inicial que foi muito interessante. Nós selecionamos 11 EPIs disponíveis no mercado, usados, geralmente usados pelos agricultores. Conseguimos uma parceria com a FUNED, que é uma fundação mineira, estilo Instituto Butantan. Não conseguimos fazer esse experimento no Butantan, porque não passou pelo conselho de ética deles você oferecer um EPI para a cobra dar o bote. Eles acharam que... Claro, tem um custo fisiológico. Para mim, seria até divertido para elas, mas tem um custo fisiológico o ataque, machuca a presa. E tal. Então, nós tivemos que recorrer à FUNED, Fundação Ezequiel Neves, perfeito, que topou fazer esse experimento. Então, dos 11 EPIs, 5 apenas resistiram aos ataques das serpentes. Também foi uma surpresa. Aquelas são as características técnicas dos EPI que resistiram. E esse trabalho agora continua, né, com outros alunos. Então, nós temos agora uma linha de pesquisa, talvez a principal nossa, que é o desenvolvimento do projeto de EPIs para o trabalho rural. E uma das metodologias que a gente estamos usando, é essa. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, pessoal, que não é o caso, né, mas combina 2 metodologias. Uma que é a análise ergonômica do trabalho, e a outra um método tradicional de projeto de engenharia que chama QFD. Então, é assim, gera esse tipo de matriz de qualidade onde você pontua os atributos do EPI para depois alimentar o projeto, né? Mas, adiante. Aquela tarefa que eu mostrei para vocês, por exemplo, o trabalhador que faz o plantio, ele não usa sapato de proteção porque ele não quer perder a sensibilidade táctil, que é fundamental para ele executar rápido a tarefa. Ele está sendo pago por produção, né? Então, nós podemos utilizar um processo que a gente chama de instrumentação. Calçados pensados para outras funções, por exemplo, calçados para dança, calçados náuticos, pode ser uma solução, isso está sendo testado, porque o solo pode chegar a 40 graus, mais ou menos. É fácil chegar nessa temperatura. Então, alguns trabalham de meia para tentar se proteger, mas, então, nós podemos já aproveitar produtos em outro contexto. Isso a gente chama de instrumentação. Por favor. Eu não vou me delongar. Aqui exemplos de improvisação de EPIs pelos próprios trabalhadores, sempre no processo produtivo do abacaxi, que eu trouxe para vocês. Eu queria finalizar minha fala só fazendo menção a um esforço bastante meritório que aconteceu, capitaneado pelo Ministério Público do Trabalho aqui de Campinas, que na época 2001, 2002, as denúncias de péssimas condições de trabalho na indústria sucroalcooleira estava na imprensa, inclusive mortes por exaustão. Nós tivemos vários casos de morte por exaustão. Então, o Ministério Público montou uma força-tarefa envolvendo o Ministério do Trabalho e Emprego, na época, os auditores, envolvendo o próprio sindicato dos trabalhadores, Pastoral da Terra, e o Sereste, de Piracicaba. Esse esforço durou 9 anos, ele resultou em 100 diligências, 200 usinas e 850 empresas autuadas, 600 TACs, geralmente ancoradas nas NR 31, 17 e 15. Então, foi um esforço muito meritório, e principalmente o foco foi no corte manual da cana. Claro que há uma nota melancólica aí.
mas até no bom sentido. Se na época que começou esse esforço, essa sinergia entre os agentes públicos, o corte manual respondia, no nosso Estado, a quase 80% da cana colhida era manualmente, hoje é menos de 2%. Então, fica essa nota melancólica, mas claro que o esforço, porque depois desse esforço, as mortes, por exemplo, por exaustão, elas acabaram. E as condições de trabalho dos trabalhadores da indústria sucroalcooleira realmente melhoraram. Bom, com isso, eu termino a minha fala agradecendo de novo a oportunidade e ficando à disposição de, se por sorte eu despertei interesse aí de vocês. Obrigado. Parabenizo o professor Roberto pela excelente explanação a respeito de temas candentes afetos ao meio ambiente de trabalho. Tema oportuno, porque nós estamos no mês do meio ambiente de trabalho, não é? E me lembro de um caso que foi decidido, professor, há uns 10 anos, mais ou menos, em que a trabalhadora que cortava cana, ela foi picada por um inseto, teve um problema sério de saúde, cujo diagnóstico foi difícil de ser apurado, e o processo veio a juízo com um debate sobre responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. O empregador alegava que ele não tinha como evitar isso, porque o risco fazia parte do próprio trabalho, né? Não havia como evitar que alguém que trabalhasse no meio rural deixasse de correr esse risco. E eu era relatora, fiz um voto propondo o reconhecimento da responsabilidade objetiva, ou seja, exatamente porque tem o risco é que cabe ao empregador responder. Esse risco não pode ser transferido para o empregado. Então, foi um voto debatido e prevaleceu a responsabilidade objetiva. Em relação à complexidade do trabalho rural, também trago aqui a informação de que a seção de dissídios coletivos que eu integro tem debatido muito a filiação do tratorista, do trabalhador que opera máquinas de grande complexidade, no que se refere à integração ao sindicato dos rurais, ou ele estaria integrado ao sindicato dos motoristas, face às peculiaridades do trabalho desenvolvido, né? Que hoje em dia, um trator, uma máquina, ela se reveste de muita complexidade, a operação dessa máquina, e exige um acurado preparo técnico do seu operador. E, por consequência, também exige tempos de intervalos diferenciados, porque o desgaste dele é muito grande na operação dessa máquina. E eu tenho sustentado, inclusive nesse livro que estou publicando aqui no Congresso, na 3ª edição, que a filiação do tratorista é ao sindicato dos motoristas, né? Tenho fundamentado isso na lei que alterou a CLT, que diz expressamente, né, a Lei 12.619, reiterada pela 13.103, ao classificar o operador do trator, da máquina colheitadeira, da empilhadeira, como integrantes de uma categoria diferenciada. Bom, tenho uma percepção interessante aqui, conforme o professor discorria sobre a diversidade de EPIs, me fez lembrar de um episódio muito divulgado no meio acadêmico, que é a Cama de Procusto. A Cama de Procusto era aquele dadivoso estalajadeiro que oferecia hospedagem aos viajantes, mas desde que eles dormissem na cama dele. Só que tinha um detalhe, a cama dele tinha um determinado tamanho, e o viajante tinha que se adaptar. Se o viajante fosse menor, ele era esticado. Se ele fosse maior, se cortava a cabeça, se cortavam os pés. O que essa figura mitológica significa é que não há mais como sustentar um padrão único de medida
para oferecer respostas, notadamente na área de EPI. É preciso que o EPI fornecido atenda às necessidades específicas do trabalho e das condições em que esse trabalho deve ser executado.